Olá, vamos retomar então o nosso programa. E me desculpe, me perdoe, programa ao vivo, coisa. Eu só faço programa ao vivo, por isso mesmo que acontece esse tipo de coisa, não é? Vamos repetir, começar de novo? Olha só, hoje é dia 26 de maio do ano 2020, terça-feira, 19 horas da cidade de Ubá, Minas Gerais, direto para o Brasil e também para o mundo. Esse programa que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E eu quero dizer para você que esse programa, ele é dedicado a você, meu amigo, minha amiga, meu seguidor, minha seguidora, para que você possa começar a fazer um trabalho de renovação interior. A minha proposta é que o nosso programa, o nosso projeto, possa sempre entrar na sua vida e fazer parte daqui para frente do seu cotidiano, para você melhorar as suas condições profissionais, pessoais e sempre também as condições espirituais. Muito bem. Então, o nosso programa de hoje, o tema é esse: infidelidade, traição na internet. O que está acontecendo por aí é muito importante que você preste atenção, que pode servir para dar um alerta. Porque, pessoal, ninguém está isento desse tipo de coisa. A gente não pode apontar o dedo para alguém e acusar e julgar, porque nós não sabemos o que é que pode acontecer e está sujeito a acontecer conosco. Então, uma coisa que fique bem clara é que existe uma enorme batalha espiritual que está acontecendo no mundo. Como é que é essa batalha espiritual? É só a gente observar. De um tempo para cá, como que as coisas mudaram, os valores se inverteram, como que a família começou a ser massacrada, como que a família começou a ser destruída por valores que não são pertinentes à família. Então a gente começa a notar que existe uma guerra, veja só na área política, no mundo inteiro, desavenças, guerras, enfim, nós estamos observando uma guerra do bem contra o mal. E nós que estamos tendo essa consciência, é nosso dever prestar atenção e vigiar permanentemente a nossa vida, para que a gente não caia em armadilhas. E uma das armadilhas perigosíssimas é quando a pessoa é tocada na vaidade. Quando a pessoa é tocada lá no ego dela, quando a pessoa começa a receber propostas pela internet, não é? Os WhatsApps, aqueles convites, quando alguém começa a falar, vamos falar você para ficar bem generalizado, começa a te mandar uma mensagem dizendo que você está bonita, ou que você é bonito, ou que gostaria de te conhecer, e começa a elogiar, que o elogio é um verdadeiro chão ensaboado, né? A pessoa acredita naquilo, embarca naquilo e quando percebe já caiu naquela armadilha perigosa. Pessoas que estão casadas, que assumiram compromisso de fidelidade diante de Deus, diante da sociedade, de repente embarcam nesse tipo de coisa. É comum? É. Está acontecendo? Está acontecendo aos borbulhões, infelizmente. Então, o que acontece? Qual é o objetivo? É destruir a família. Observem bem que a humanidade começou, está lá bem claro na palavra de Deus, com Adão e Eva. E claro, os filhos dos quais nós somos descendentes. Depois que a humanidade foi dizimada pelo dilúvio universal, veio Noé com a sua família também, a única família que sobreviveu ao grande dilúvio. Então vocês observem que toda origem está alicerçada na família. Portanto, quando o mal quer fazer alguma coisa para poder destruir a obra de Deus, ele tenta e quer pegar lá na base. Ele quer pegar a raiz da humanidade, pegar a coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa família. Então, esses apelos que a internet proporciona, esses apelos que a vaidade induz a pessoa a praticar coisas que depois eu tenho certeza que arrepende. Quantos e quantos casamentos terminaram por causa de uma ilusão passageira, de uma coisa fugaz, saiu igual uma fumaça, né? Tem aquela música que diz passageiro, uma moda passageira, tal qual fumaça e se foi. Isso é muito comum acontecer. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, para você vigiar a sua vida, prestar atenção, não é? Porque esses elogios que aparecem,
essas vaidades que são suscitadas, que são inflamadas dentro das pessoas, fazem elas perder o prumo. Porque a palavra está dizendo fidelidade, fiel. O que é o fiel? Imagina uma balança, aquela balança de 2 pratos, não é? Então tem o fiel é o prumo, não é? É o equilíbrio. Então quando uma pessoa se pratica a infidelidade, a balança, ela perdeu o prumo, ela perdeu o fiel, ela saiu do que é justo para ela, do que é fato, daquilo que é real, foi para o mundo da ilusão, da mentira, vivendo uma coisa que não vai levar consequência nenhuma positiva para a vida dela. E aí a pessoa aos poucos vai se envolvendo naquilo, vai se envolvendo naquilo, vai se envolvendo naquilo e começa a coisa a piorar. Quer ver que a pessoa diz assim, manda uma foto sua para mim. Aí a pessoa acredita que aquela pessoa que está do outro lado, que ela imagina talvez que seja uma pessoa boa, vai lá e manda uma foto. Daí a pouco começa a pedir outro tipo de foto. Manda uma foto mais bonita, uma foto mais sensual e não sei o que. E a pessoa começa a entrar naquilo e recebendo elogios, e o ego inflando, o ego inflando, o ego inflando. Daí a pouco a pessoa está mandando fotos, até fotos sensuais. Sabe-se lá o que essa pessoa do outro lado vai fazer com as fotos. Sabe-se lá a intenção dessa pessoa de fazer o que com esse produto, de que com essa foto, te desmoralizar, acabar com a sua reputação, acabar com a sua vida, destruir sua família, destruir sua integridade, levar a pessoa para o fundo do poço, porque com certeza depois tem um arrependimento. Quero pedir para você compartilhar esse nosso encontro de hoje com os amigos. Agora, clica também, inscreva-se na nossa página no Facebook para você ter sempre esses vídeos, ok? Muito bom. Essa brecha que a pessoa deixa, porque é uma brechinha, qualquer deslize que você der, entra a brecha. Aí dirá você assim, mas por que acontece tanto esse tipo de coisa? Muitas pessoas dizem assim, isso é coisa lá de Satanás, do diabo, né? Coloco a culpa nele lá. Vou contar uma história interessante para vocês que ilustra o que eu estou dizendo. Veja só. Era uma vez 2 fazendeiros vizinhos e eles não se entendiam de jeito nenhum. Satanás sabia que os 2 não combinavam, não gostavam um do outro. O que ele fez? Foi um dia lá na fazenda de um e soltou um dos cavalos o cavalo que o fazendeiro mais gostava. Soltou o cavalo foi embora e fugiu. O fazendeiro então ficou muito aborrecido e disse, tenho certeza que foi o vizinho que soltou o meu cavalo. E foi lá e fez a mesma coisa com o cavalo do outro fazendeiro. Soltou o cavalo dele. E aí começou aquela troca, né? A lei do olho por olho, dente por dente. Um fazia uma agressão para o outro revidava. E não sei o que, matava um animal do um, o outro matava o animal do outro. Até que acabou quase que dizimando praticamente a fazenda. E até a família deles entrou na jogada. Aí, quando a coisa já estava toda destruída, um anjo chegou perto de Satanás e disse assim, puxa vida, você destruiu 2 famílias. E Satanás respondeu, não, eu não fiz nada. Eu somente soltei um cavalo. Olha só, o que isso está querendo dizer? Está dizendo para nós que às vezes a pessoa coloca a culpa no mal, na força do mal, mas o livre-arbítrio é nosso. Nós é que escolhemos a nossa vida. Nós é que fazemos a nossa vida ser o que ela é. Portanto, nós temos que estar permanentemente vigilantes, de olho, porque existe uma força muito poderosa que comanda essa terra, infelizmente ainda tem um poder muito grande. Ela só não é maior que Deus, mas é muito maior do que nós. E nós temos que respeitar essa força, tomar cuidado, porque ela tem poder sim. Então, eu quero dizer para vocês assim, que esse tempo que nós estamos vivendo muito na internet, porque as condições do mundo estão pedindo, estão exigindo que assim seja, preste muita atenção, tome cuidado nos deslizes que são sujeitos a acontecer e destruir a sua vida, acabar com sua alegria de viver. Você pode perder de repente um casamento maravilhoso por uma ilusão passageira, por uma falsa promessa às vezes. Então eu digo assim sempre, que é preciso que a gente tome muito cuidado. Todo cuidado que você toma ainda é pouco. Eu fiz uma enquete, olha só,
Ontem perguntei às pessoas assim: o que vocês acham? A traição virtual, ela tem o mesmo peso da traição real, ou seja, é a mesma coisa? Somente uma pessoa falou que não tem. 99,9% das pessoas responderam que sim, que consideram a traição virtual do mesmo peso que a traição real, ou seja, consideram também como traição. Então, às vezes a pessoa acha que traição é somente ir lá, contato físico. Não, as palavras, não é? As intenções, os pensamentos, não é? Às vezes a gente não controla o pensamento, mas nós podemos controlar a nós, controlar o que nós vamos fazer com esse pensamento. O que tipo de prática que nós vamos fazer, que tipo de força que eu posso ter para combater aquele sentimento, aquele desejo, às vezes, que a pessoa às vezes não está controlando. É natural? É. Acontece com qualquer pessoa desse mundo, eu vou repetir para você. Então, eu quero dizer que a família precisa ser resguardada. Nós não podemos deixar a família ser destruída. Não podemos permitir que a família seja destruída por coisas banais, por coisas fúteis. Porque a gente, para poder chegar, compromissar com a pessoa, ter filhos com uma pessoa e ser um exemplo de pai, um exemplo de mãe, a gente precisa realmente se comprometer a ser uma pessoa fiel. Porque, afinal de contas, a fidelidade, ela traz saúde, sabe? Quando existe a infidelidade, existe um estudo que diz que quando uma pessoa está praticando a infidelidade, o cônjuge inconscientemente sabe daquilo, mas não sabe explicar o que é. Percebe alguma coisa no ar diferente que a pessoa não sabe explicar o que é. E isso adoece as pessoas. Isso faz as pessoas ficarem até mesmo depressivas. Como nós já falamos no programa, um dos programas anteriores a respeito de depressão, o que está acontecendo no mundo de hoje é isso. A família sendo desestruturada, esmagada, desvalorizada. Portanto, meu querido companheiro, amigo e amiga, prestem muita atenção. Eu desejo que você se firme cada vez mais nesse caminho. Que você possa, então, continuar sendo uma pessoa do bem. Afinal de contas, eu vejo assim, se a pessoa não está querendo mais continuar uma relação, seja real, seja verdadeiro, abra o jogo, não é? É muito mais fácil ser sincero, muito mais fácil a pessoa abrir o sentimento e falar o que está pensando. Então eu desejo assim, que esse nosso encontro dessa noite tenha trazido alguma luz para você. Pedir para você tomar cuidado, zelar por você, se ame, resguarde-se a sua moral, as suas atitudes, para que você tenha um conceito, seus filhos, os nossos filhos, né? Um dia não fiquem com vergonha da gente, sabe? Porque é muito importante. A pessoa pode ter feito um monte de coisa errada na vida, mas ela tomou juízo, ela consertou, parabéns. Eu dou muito valor a pessoas que às vezes vão lá no fundo do poço e depois se erguem. Essas pessoas têm muita coisa para nos ensinar, muita coisa para contar. Então eu valorizo muito isso, sim. E eu peço a Deus para abençoar a sua família, abençoar a sua vida, abençoar a sua saúde e que te dê prosperidade para você construir e reconstruir a sua vida quantas vezes preciso for. Muito obrigado pela sua atenção. Te vejo numa próxima edição. Veja só, se você quer fazer vídeos como esse, aprender a fazer vídeos, quer perder a timidez, se você quer fazer o que eu faço, entre em contato comigo. Depois eu vou deixar meu zap, depois eu vou escrever também o meu canal nesse vídeo, ok? Grande abraço, boa noite, fique com Deus, até outra oportunidade.